Salve, torcedor santista, e para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo, não sei se a gente pode falar explicativo, daquilo que a gente vai tentar falar aqui nesse conteúdo no dia de hoje, mas a verdade, não sei se vocês perceberam, a thumbnail, ela tá aí com 4 jogadores da seleção brasileira que serviram, pelo menos, convocados nessa Copa do Mundo para 2022, 4 jogadores que já passaram pelo Santos Futebol Clube, né? Ao longo de todo o tempo, desde que Santos é Santos, de 1912, 2 anos depois, 1914, já tinha jogadores do time do Santos sendo convocado para a seleção brasileira, né? Eu acredito que foi na época que teve muito mais jogadores do time do Santos. Eu acredito que se a seleção está na situação que está hoje, né, com todos esses títulos mundiais, parte dela pode-se falar que foi graças a jogadores que serviram a seleção do Santos, a seleção brasileira, melhor dizendo, né? Que na verdade a seleção do Santos naquela época de glória, né, que era a época de Pelé, que foi o principal e até hoje é o principal ícone do Santos dentro da Vila Belmiro, né? Pelé, Edu, nossa, aí tem lá do Botafogo que foi também muitos jogadores do Botafogo que serviram a seleção brasileira, o Gerson, teve o Garrincha. Olha, vou falar uma coisa para você. Então, o Brasil se deve muito ao Botafogo e ao Santos, de jogadores que serviram aí a seleção brasileira. Eu vou ser bem honesto com você. Em todas as coisas que acontecem com esses conteúdos que eu venho aqui falar a respeito do time do Santos, né? A gente que prepara conteúdos com você, a gente vai ficar um pouco meio que deslocado, porque as notícias do Santos, a não ser essa contratação desse executivo, desse, vamos dizer assim, coordenador esportivo Falcão, que foi uma bela contratação, e o próprio Odair Hellmann, o Santos ainda está aí tentando, de acordo com as suas possibilidades, trazer jogadores também para o próximo ano de 2023. E isso é o mais importante aqui nesse canal. Então, eu vou pedir desculpa para você, torcedor santista, e aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, que alguns vídeos serão sobre a seleção brasileira, né? Só para a gente não deixar o canal parado e ficar aí até começar o Campeonato Paulista, né? Então, nesse meio termo, melhor dizendo, em ter jogos da seleção brasileira, e pode acontecer algumas notícias do Santos, sim, de contratações, né? Por exemplo, tá se falando muito aí do Edenilson, né? Lá do time do Internacional de Porto Alegre. Não sei se vai virar realmente alguma coisa, né? Já é perguntado para mim, eu acho que vai ser uma boa contratação, mas a verdade é que o salário dele é meio pesado, né, pessoal? Mas se o Santos quer seguir, ter aquela coisa de campeão dentro da veia, o Santos vai ter que contratar. Mas o Santos vai ter que dar uma enxugada também no elenco para poder trazer jogadores específicos, pontuais para as posições que o Santos ainda necessita, né? E a gente também já comentou a respeito disso, né? Dito tudo isso, né, até o presente momento, o time do Santos serviu a seleção brasileira com mais ou menos 83 jogadores. É jogador pra caramba, né, pessoal? E dentre esses jogadores em qual o Santos serviu, né, pode falar aí Robinho, né? Você pode falar que fez um bom campeonato, aquele jogo lá histórico que ele fez, que o Santos acabou perdendo, não, o Santos não, a seleção brasileira acabou perdendo. Depois teve a seleção brasileira de 2002, né, em qual o Brasil foi pentacampeão mundial. Então tem muita coisa que os jogadores do Santos participou, né? Eu vi muita coisa acontecer, vi a seleção de 82, que eu fiquei encantado, não eu, sobre o mundo inteiro ficou encantado. O Brasil sempre foi o país do futebol. Esqueci, o Brasil, de uma certa forma, foi esquecido por muitas pessoas, mas a verdade é o seguinte, que material humano o Brasil sempre teve. Por isso que o pessoal da Europa, sobretudo de todos os países, das melhores ligas do mundo, vem aqui no Brasil e busca jogadores e que vão fazer o campeonato de seus países ser cada vez mais gloriosos, né? Mas aí, Vargas, que tá falando um monte de coisa aí e não falou da seleção brasileira, né? Hoje, domingo, ao meio-dia,
tem a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, né? Vai jogar a seleção da casa, que é o Catar, contra o time do Equador, né? Esse jogo vai ser a 1h da tarde e a seleção e a abertura da Copa do Mundo vai ser ao meio-dia. Mas Wagner, e a seleção brasileira? Joga na quinta, pessoal, no dia 24, às 16 horas, contra a Sérvia, né? E eu espero realmente que o Brasil vence essa partida. Mas eu vou falar uma coisa para você, pessoal. Já chorei no passado pra caramba, principalmente quando era adolescente por conta da seleção brasileira, naquela época que todo mundo sabe que a gente pintava a rua, fazia aquele carnaval, né? A gente ficava contente, época de seleção brasileira. Época essa que, apesar da seleção brasileira jogar numa época diferente, por conta de tudo isso que aconteceu aí no passado, por conta da gripe chinesa e por conta também desse horário que foi transferido realmente para esse mês, né, de novembro, por conta do mês que normalmente essa época a gente já tinha conhecido já o campeão da Copa do Mundo, que normalmente seria lá no final de junho, começo de julho, uma coisa desse tipo, né? E esse ano foi atípico, né? E aí o calendário mudou, né? O Campeonato Brasileiro já se encerrou, né? A temporada vai ser uma temporada diferente, né? Inclusive o time do Santos vai começar a treinar no dia 15 de dezembro, né? No dia 15 de janeiro do próximo ano, começa o Campeonato Paulista, e isso é o mais importante, né, pessoal? Porque vocês sabem, se não fosse vocês, torcedores santistas e aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, esse canal aqui não existiria. Falarei sim da seleção brasileira, falarei de algumas novidades da seleção brasileira que vocês já sabem. Se der, vou falar do Neymar, vou falar do Alexandro, curiosidades, só para a gente ter conteúdos aqui, porque a verdade é o seguinte, pessoal. Notícias do Santos, quando realmente sair, a gente vai vir aqui no canal Vargas Santos TV, seja ela qual for, e vai falar. Não importa a notícia que aconteça. Ah, Vargas, vai ter notícia de contratação? Possibilidade do Edenício vir? O cara ganha 700 pau por mês, vai dar certo? Não sei o que o Rueda vai fazer para poder trazer. Foi um pedido do Odair Hellmann e teve aprovação aí do Paulo Roberto Falcão, que inclusive o técnico e esse coordenador esportivo foi um acerto muito bom, né, pessoal? Então a gente espera realmente que, mais do que torcer para a seleção brasileira, a gente torce principalmente para o Santos Futebol Clube, que esse time aqui é do coração, que é o time que eu mais torço. Inclusive, esse canal só existe por conta desse time e dos torcedores, principalmente, que acompanham meus conteúdos, né? Se não fosse por eles, realmente seria muito difícil. Tá bom, pessoal? Eu só quis dar uma explicação aqui, uma coisa que de repente pode ser até bobinha, né? Uma coisa que não tem muito nada a ver, mas só para vocês que acompanham o canal Vargas Santos TV. Falei da seleção brasileira, sobretudo dos jogadores do Santos, das posições. Talvez eu possa fazer até em loco aí algum jogo, né? Tem um react, né? Que é uma coisa da moda aí, pode ser. É só para a gente poder falar a respeito do Santos Futebol Clube. De repente eu posso fazer outras lives, né? Que eu sei que é uma coisa muito mais interativa. A gente faz com que o torcedor santista realmente participe do momento em que está acontecendo a notícia, na hora, no presente momento. Mas a priori aqui é falar sobre o Santos, pessoal. Falaremos da seleção brasileira enquanto não tiver notícias do Santos, mas é até terminar a seleção brasileira, se Deus quiser. Espero que sim, seja campeão mundial, né? Vamos esperar isso. Mas a torcida mesmo é pelo Santos Futebol Clube, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim, já agradecendo vocês por todos os compartilhamentos, por todos os likes, por todos aqueles que acompanham, novos, velhos, na audiência rotativa aqui do canal, porque eu sei que tem muita gente que entra, vê o conteúdo, se inscreve, tem muita gente que vê, não se inscreve. É para essas pessoas que eu estou pedindo aqui e fazendo um apelo para vocês, tá bom, pessoal? Hoje, o Santos Futebol Clube tem um leque muito grande de possibilidades de canais. E vamos ajudar os santistas aí, pessoal, a fazer com que o time do Santos seja cada vez mais glorificado. Eu estou falando com relação a conhecimento, né? Para o Santos ser
espalhado para o Brasil e para todo mundo, tá certo? Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até, velho. Tchau.